Olá, jovens unidades de carbono, eu sou Gustavo Carigai e eu estou aqui na Folk Fair porque eu tive a grande ideia de gravar um vídeo sobre Perk-Got, mas aí a gente acabou vindo para uma feira medieval. Mas como Perks são góticos muito sagazes, a gente usa de tudo. Eu vou depois gravar um vídeo falando a diferença entre medieval e vitoriano. Esse rufo, por exemplo, é uma coisa que não é medieval. Eu vou falar da história e da diferença. E, tipo, gente, vitorianos não tem nenhum tipo de música também, né? Tô falando pra vocês, sério. Não, tá. Daí eu vou falar de umas músicas. Vou passar uns pedacinhos do evento e de como as pessoas se vestem, qual a diferença de vitoriano e medieval, porque as pessoas confundem. Vitoriano acabou no medieval, acabou no século XV e vitoriano é do século XIX. A bagunça é porque existe o revival romântico no século XIX. Na cor de fumaça é mais. Que legal, daqui a pouco nós dançamos, cara. Então, gente, tem uma confusão entre medieval e vitoriano, porque o medieval, na verdade, ele acabou no século XV. E claro que em cada cultura você vai ter um marco. O que a gente usa geralmente, a nossa cultura, onde a gente estuda, é a invasão de Constantinopla pelos turcos, e que foi em 1453, se não me engano. E em outras culturas tem vários marcos. Até se você der uma Wikipédia, você vai ver que não existe só um marco. Isso pode acabar tanto no século XV, no começo, assim, no meio, em 1450, como no final ou até no começo do século XVI. Eu sei disso porque eu fui obrigado a comprar esse livro sobre filosofia medieval, e é uma das únicas coisas que eu aprendi com ele, são esses vários marcos. Então, tipo, eu dei um Wikipedia, mas na verdade eu já sabia por causa desse livro. A Idade Média não era uma época marcada de exagero estético, pelo contrário, de uma certa simplicidade, até mais. O que acontece é que esses adereços, por exemplo, eles são do século XV, isso se chama elisabetano, é um rufo elisabetano, e a coleira também é uma coisa que acaba derivando de lá. Todo adereço para pescoço era exagerado. E até aqueles colares de cachorro, de abajur, eles são chamados de colar elisabetano. A gente põe em bichinho depois da cirurgia, mas enfim. Veja, isso daqui já não é algo medieval, mas também não é vitoriano, mas é aproveitável pelo estilo vitoriano. Por quê? E no século XIX, a gente bem sabe, surgiram os românticos. E surgiu um revival maluco da época medieval. Só que, eu sei disso porque... Só que, segundo esse autor, o Titris Paulon, ele é francês, não era uma mistureba também. Os românticos não conseguiram aproveitar totalmente as coisas da época medieval para fazer o revival medieval deles, mas tipo, era tudo inspirado nos contos dos escritores góticos, claro. Existia um apreço assim pelos castelos, pelo sombrio, e até na arquitetura, na decoração, tudo existia um revival medieval, porque eles fizeram uma miscelânea de todos os séculos que tinham vindo até eles, século XV, XVI, XVII. E por isso que a gente mistura as coisas, exatamente por causa dos românticos.
A era vitoriana foi uma era um tanto quanto obscura, pelo fato de que a rainha Vitória era muito repressiva no contexto sexual. Dizem que se não existisse a era vitoriana, não existiria a psicanálise. A homossexualidade era crime por sodomia. Oscar Wilde foi preso por isso. Existe uma proximidade muito grande com a morte, e o luto é muito presente, o preto é muito presente, porque o luto das mulheres tinha que durar 2 anos. E a própria Rainha Vitória guardou luto de 40 anos pelo marido dela. Em que a família esperava o cara morrer ao redor da cama, com ele ao redor da cama. E daí começou a se tirar fotos, porque às vezes a pessoa não tinha nenhuma foto. A única foto que ela tinha era exatamente a que era tirada depois de morta, e às vezes essa foto ficava. E às vezes a foto ficava como a gente deixa as fotos na sala, enfeitando a casa. A mortalidade era enorme. Para um trabalhador, a expectativa de vida era baixíssima, 22 anos. Por isso, é um período em que a gente vê que predomina muito o luto. E a gente lembra que de babados, muitos babados na era vitoriana. Diferente da era medieval ou da era pós-medieval, a era renascentista, não tinha aqueles adornos exagerados com pontas ou mangas bufantes com aqueles arcos que a Rainha Elizabeth usava, mas continuavam as várias camadas de roupa das mulheres, que elas fatos com armações por baixo e anáguas. E o revival que existe atualmente, começou na década de 90 da era medieval, ele tem uma veracidade maior e ele tem um apreço mais pela claridade. Um pedaço do livro do Galvão Badeley, do Boate Chic, ele está explicando que o revival que teve depois de 90, na subcultura gótica sempre existiu uma elegia assim ao feminino. É uma coisa muito power femme que privilegia sempre o lado feminino e a androginia e tal. E depois de 90 teve o revival medieval, que não era igual ao dos românticos, que era muito focado em castelos e coisas sombrias. O dos 90 era focado em coisas mais claras, que lembravam a fadas e ninfas, por isso existiam as medieval babies. Tem um estilo musical bem frutífero. Sobre românticos, a gente também pode ouvir esse termo lá na década de 80, quando tinham aquelas bandas, que uma das mais conhecidas é o Culture Club, o Boy George, que faziam um visual retrô futurista, e os românticos do século XIX, que fizeram toda a mixorna entre os séculos anteriores e fizeram um idealismo. Não é uma coisa fiel ao que era a Idade Média. Então, tudo isso pode ser aproveitado no que a gente conhece hoje como gótico vitoriano. Eles podem acabar usando algumas roupas que condizem àquela época do século XIX e junto com algum visual futurista, mas fora essas bandas dos anos 80 que influenciaram bastante toda a subcultura gótica, não existe um estilo de música característico do vitoriano, mas existe um estilo de música característico do medieval, do revival medieval atual.
E as roupas atuais também são. Confesso que eu gosto bastante do estilo musical. Eu amo o estilo musical, que é caracterizado principalmente por flauta e percussão, umas vozes femininas. Algumas bandas como o Medieval Baby até compõem em latim. Algumas bandas misturam os estilos em Dark Wave e música ethereal, folk, medieval, Celtic, Epic, tem todas essas definições, porque também tem um apego com a religião celta, tem um apego com a religião pagã. E Por Eternos e Ópera Multistil, por exemplo, são duas bandas que têm elementos medievais, mas não são bandas medievais, são bandas de Dark Wave. Agora, bandas como Medieval Babies, óbvio, é uma banda puramente de música medieval, e algumas outras bandas que não são necessariamente góticas, elas apenas são bandas que têm uma temática medieval. Elas são apreciadas pelos góticos. Também tem bandas de metal que fazem isso, bandas de folk e viking que fazem isso. Então a cultura medieval não é predominantemente nossa, ela não é predominante dos góticos. E por isso também tem toda essa confusão, porque o metal também se apega a alguns elementos dela. Tem toda essa confusão entre metal e gótico exatamente pela estética, e estética eu digo no geral temática medieval. Existem alguns instrumentos desconhecidos como viola de roda, mas eu não vou falar disso agora. Também às vezes também tem a gaita de fole, os alaúdes, lógico. E como eu não entendo muito essa parte, eu não vou ficar falando, eu só vou mostrar pra vocês. E esse é um curto vídeo de desambiguação do gótico vitoriano e do que é vitoriano e do que é medieval, e por que essas coisas se confundem. Espero que vocês tenham gostado.